Hoje, os criadores de conteúdo precisam inovar cada vez mais e, principalmente, se conectar com a sua audiência de forma humanizada. E essa conexão é o que gera engajamento e rende frutos financeiros. E cuidar do dinheiro é sempre necessário para não cair em armadilhas por aí. Aqui no Foca nos Sonhos, o videocast da Brasilprev, empresa líder e especialista no mercado de previdência privada, a gente traz histórias inspiradoras que vão ajudar você a se planejar financeiramente para realizar os seus sonhos. Nesse episódio, a gente vai trocar uma ideia com o Eric Mafra, que é criador de conteúdo e escritor de 2 livros que estiveram em listas de mais vendidos no Brasil: Siga o Coração, O Guia do Amor Infinito e O Garoto do Sonho. Nosso papo aqui vai focar em como jovens que iniciam a carreira cedo podem empreender. E a gente conta também com a participação da superintendente comercial e planejadora financeira Cássia Yamada, que vai pontuar sua visão estratégica sobre o assunto. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Eric? Obrigado, gente. Estou muito feliz de estar aqui. E obrigado pelo convite. Prazer de conhecer vocês. Prazer. E vai ser uma honra ter você aqui. É uma honra ter você aqui conversando. É uma honra estar aqui gente. hoje para poder falar, poder aprender também junto com vocês. Eu vi que você comentou dos livros, eu trouxe meu último de presente para vocês. Já tem com presentinho. Ai, As Guardiãs Cássia! Eric. Obrigada. Esse é meu terceiro livro. Olha, que bom. legal. Suas boas-vindas já vieram com presente? Já, então. Não deu nem Gente. falar oi pra galera, mas eu ganhei presente. Já ganhou ali. Obrigada, Eu já tô agradando Eric. vocês também, Tá né? certo. Ó, ele é esperto, hein? Ele é esperto. Obrigada. Ai, adorei. Muito bom. Nossa, a gente vai falar sobre ele também já, então. Eu Vamos, já com ia certeza. falar Tô mesmo, aqui agora hoje, falar mais. Sou todo de vocês. Agora, Cássia, assim, ficou meio chato Ficou, pra gente, né? não ficou, Cadê não? a produção Será aí, né? que a gente tem O alguma nosso coisa convidado aí? dando presente aí, gente. Fica chato pra gente. Tem alguma Ai, meu coisa? Deus. Sim, Eu é. adoro ganhar presente, então Será? não vou reclamar. Opa, que Deus, tem. opa, tem pra você também, Eric. A gente jamais deixaria nossos Posso dar uma convidados sem olhada? presente, Pode. claro, por favor. Adorei o livro. Diretor, só vou ver aqui que… Ai, meu Deus, uma foquinha! É igual essa daqui, ó. Gente, eu tava falando pra elas que eu amo foca. Eu adoro ver vídeo de foca, me deixa muito feliz. Ai, E meu tô muito Deus, feliz de que estar aqui. bom, que Obrigado bom. pelo Nossa, presente, vou guardar aqui. minha começamos foquinha. muito Obrigada. bem. Já agradei Obrigada. as apresentadoras. então. Ele é esperto, esse menino. Já vi É. por que tem tanto sucesso. Empreendendo já. tá empreendendo aqui, já conquistando a gente. Não, mas Obrigada, obrigada Eric. mesmo. Assim, ó, pra quem não sabe, a gente dá presentinhos, mas no offline, né? Não dá aqui. Então, obrigada por você dar pra gente e a gente pode retribuir pra você Não, eu também. adoro. Sim, eu falei, vou levar de presente. Até porque ele é o mais recente, assim, pra vocês poderem conhecer. É um projeto super especial. E é isso, tô feliz de estar Ai, aqui. que legal. Olha, eu Quero quero falar sobre ele mais pra frente, a gente vai falar. Isso. Fica aí até o Boa. final. É isso, exato. Eu ia falar assim, eu quero saber sua história, mas será que a gente já antecipa a história do livro? Será? Eu A acho gente que pode podia falar, ser, pode né? falar. Vamos falar do livro e depois você conta a sua história? Porque a gente já tá com ele aqui em mãos. Claro. Até já faço aqui, ó, um close. Claro, esse é o meu terceiro livro. Ele chama As Guardiãs Elementais. E ele é um projeto em parceria com a Brasil Foundation, que é uma ONG que tem o fundo Luz Alliance, que é da Gisele Bündchen. E ela é madrinha do projeto. Ai, que É um legal. projeto super especial, porque toda a verba dele está sendo destinada pra gente replantar o território nacional. Olha que E é chique. muito, Nossa, que muito bom, bacana, assim. assim. Que É. iniciativa bom, hein? legal. Ele era um livro inteiro ilustrado, e aí a gente teve algumas conversas, né? Você falou um pouquinho de empreender. Sim. E aí veio a ideia, né, junto com a ONG, da gente convidar meninas que são referências nas suas áreas, Sim, atrizes, cantoras, influenciadoras, pra darem vidas pros personagens, pra gente conseguir expandir a causa, assim. Então ele une um pouco… É um pouco eu mesmo, né? Um pouco de internet, um pouco de literatura, um pouquinho de cada. Toda essa mistura aí, que bacana isso. é. Nossa, e da onde vem tudo isso, assim? De onde você tira tanta inspiração? Olha, eu gosto muito de ler desde pequeno. E minha tia também tinha uma locadora. Então eu sou de 94, então eu podia… Não era igual hoje, que a gente tá na era dos streamings, né? Então eu podia ver todos os filmes que eu queria da Ai, que Disney, delícia. de universo, assim. Então desde pequeno eu sempre me inspirei muito, assim, com a arte, sabe? E aí não tinha como, né? Eu cresci… E o Walt Disney é uma inspiração pra mim, assim, o que ele fez nos Estados Unidos, né? E eu sempre quis criar universos também aqui, e tô tendo essa oportunidade agora, então Ai, que legal. me E o li- inspira muito. Inspira muito. E o livro é uma forma da gente colocar tanta ideia que a gente tem e também formas de passar uma mensagem boa pro mundo, né? De como poderia Sim. ser melhor. Sim, com certeza. E até estimular, né, a criatividade, a imaginação, assim. Eu tento… você falou inspiração, acho que é isso, assim. Acho que quando eu escrevo, eu penso muito na forma como eu quero inspirar o público. E
fazer eles também terem esse acesso, assim, ainda mais na era digital, que é tudo tão Sim, rápido, né? Exato. Mas você tem uma audiência ótima para isso. Consomem muito os seus livros também, Consomem. o que é muito interessante. Sim, sim. Eu olho hoje em dia, assim, acho que a gente conseguiu fazer isso por conta da conexão, tanto de literatura com digital. Assim, a gente sempre construiu essa imagem, usou a minha imagem no digital para impulsionar os projetos literários. Acho que se fossem só os livros, assim, publicados… Primeiro que nunca teriam sido publicados, né? Porque a gente lançou o primeiro, que é O Garoto do Sonho, foi meu primeiro livro, que é um best-seller, a gente lançou ele primeiro num blog. E aí, depois que as editoras… A gente bateu 1 milhão de leitores, aí as editoras vieram atrás. Então, a internet, empreender a minha imagem, assim, sempre voltou para a carreira literária. Então, a gente tenta seguir os dois, assim. Olha que interessante isso. Até ia te perguntar daqui a pouco sobre empreender a imagem. Eu acho que eu vou ter que fazer essa pergunta agora antes de você dar a sua biografia. Meu Deus do céu, vamos inverter, tá tudo bem. Então, você empreende a sua imagem. Olha, sim, desde o primeiro livro, a gente usa a minha imagem como uma forma de impulsionar os projetos. Porque o primeiro livro, ele não ia ter foto, ele era totalmente ilustrado também, chama O Garoto do Sonho. E aí eu tive uma ideia, assim, depois da escrita, que eu falei, nossa, seria muito legal se eu desse a minha imagem, porque eu já tinha blog desde os 11, né, desde novinho que eu escrevo, se eu desse a minha imagem pra história. E aí tem o personagem principal, que é o Garoto do Sonho. Eu não me identificava a princípio com ele, muito curioso, né? Eu me identificava com outra personagem, que é a narradora. Tinha várias questões dela na história que eram minhas, assim. E aí eu lembro que eu falei, mas ele tinha o cabelo todo colorido. Era rosa, azul e roxo. E aí na época eu falei, nossa, se eu pintasse uma mecha? E aí eu fui no salão e tal, meu cabeleireiro falou, não, uma mecha não. Vamos pintar tudo. Gente, já. E aí eu falei, ai meu Deus, será? E aí foi isso, assim, foi um boom, porque conectou a história, casou com a minha imagem. E aí desde então, assim, a gente começou a entender a importância de que a imagem e empreender a imagem tinha dentro da internet, dentro dos livros, assim. E a gente vem fazendo isso. A gente teve até o terceiro, agora eu tô escrevendo o quarto, né? Que também vai seguir essa linha, assim. Que maravilha, já spoiler aqui. Spoiler. Primeiro spoiler que eu tô soltando. Olha, muito bom, a gente quer mais daqui a pouco. Então? Vem esse Vem o ano. quarto. Tudo indica, assim, né? Minha editora que vai ver esse podcast depois vai ficar sabendo. Porque eu tenho que entregar, a gente tá terminando de escrever agora. Ah, tá bom, mas já tá no processo. Já tá, tipo, 80%. Ah, então vai ter. Não, eu acho que vai. Mandem boas energias. Claro, já, todas. Mas seus livros são assim, eu li o primeiro, O Garoto do Sonho, e a mensagem é muito bonita, né? Sim. Eu fiquei muito feliz que você Muito leu, legal, que me contou. Eu falei, ai, que legal. A gente tenta trazer essa mensagem inspiracional mesmo, né? Sim. Você falou um pouquinho da sua inspiração, de que sempre gostou de ler, que tinha acesso aos vídeos e tudo mais, mas eu quero saber como você começou, efetivamente, na internet. Olha, eu acho que a galera que é da minha época, das antigas, assim, eu comecei na época, não tinha redes sociais igual é hoje. Não tinha Instagram, Twitter. Na época era blog e Tumblr. Já ouviram falar do Tumblr também? Já. Ele pegava bastante, assim. Eu amava o Tumblr. E era um espaço que você podia escrever pra conversar, contar histórias. E eu sempre fazia isso desde os 11 anos, né? Nossa, que E eu comecei, assim, dentro desse universo. As coisas começaram a mudar, que conectou mais a minha imagem, porque eu não gostava muito de aparecer. Quando eu recebi o convite pra… Não foi o convite, né? As pessoas que liam meus textos gostavam muito de mim quando eu postava foto e tal. Elas mandaram fotos minhas pra um reality show. E aí me inscreveram na TV. Aí quando eu vi, eu tava na televisão. E aí tudo começou a mudar. Mas aí foi a conexão que teve mais com a imagem, assim. Mas eu comecei com 11 anos, através dos blogs. Tá, interessante. Isso foi caminhando uma coisa que você nem esperava. Porque as pessoas que te inscreveram, você nem sabia. Sim, é porque eu escrevia, mas eu não sabia. Principalmente no Tumblr, eu não sabia que tinha uma aba chamada seguidores. Porque o Tumblr era um site meio… Ele era um pouco estranho, assim. Não era igual o Blogspot, que é do Brasil. O Tumblr é americano. Então eu escrevia e aí eu via que tinha muitos reposts, mas eu não entendia de onde estava vindo. E aí teve um dia que eu descobri que dava pra ver os seguidores. Aí eu tinha tipo 50 mil seguidores no Tumblr. Gente! Tinha uns textos meus que pegavam 300 mil reposts. E eu era muito novinho, acho que eu nem entendi o que tava acontecendo. E aí tinha muitas pessoas do Brasil. Aí elas me inscreveram nesse reality show, que era uma casa, que vocês entravam assim, participavam. E foi aí que começou a mudar, de eu usar mais a minha imagem. Mas escrever mesmo e começar a escrever na internet desde os 11. Bom, Eric, mas espera um pouquinho. Para alguém que não queria nem aparecer na foto, para ir para um reality show na TV, é um passo grande, né? Foi. Eu não sabia. Na verdade, eu não tinha certeza se eu ia conseguir, assim, porque não era uma coisa que eu queria. Mas na época, você falou de empreender, eu acho que eu já tive essa sacada, eu era muito intuitivo, assim. Eu falei, nossa, se eu quiser furar a bolha com os meus textos, isso é uma mega oportunidade.
olha a visão. Visão de futuro. E tanto que foi, porque depois que eu entrei assim, tudo, os blogs, as redes, todos começaram a crescer. Aí eu consegui começar a conquistar um público nacional mais forte, assim. Tá, olha, que legal. Eu tinha uns 15 anos. Tá bom. 14, 15. 14, 15. Aí você conquistou esse público. Aí o que você fez em seguida mais, assim? Então, a nossa consultora aqui não vai achar uma boa decisão, mas eu entrei numas crises existenciais, assim. Eu tive umas questões, porque eu queria só escrever. E aí, de repente, eu tava nos holofotes e isso começou a virar o foco, né? E foi bom, porque ao mesmo tempo a internet tava começando. E na época não tinha essa coisa de carreira, nem existia o termo influenciador. Influenciadora. E meus pais também não entendiam. Então a televisão me ajudou até a mostrar pros meus pais que… Olha, eu estava na internet até ontem desabafando sobre minha adolescência. Eram textos muito pessoais que as pessoas se identificavam. E do nada eu tava num reality show na televisão. E aí isso tudo foi me ajudando, assim. Só que logo depois que eu saí desse reality, eu conquistei muitos seguidores. Só que eu percebi que o interesse era muito pela minha vida pessoal. E não pelos textos mais. E aí eu entrei numa crise. E aí eu viajei o Brasil. A gente passou por mais de 20 cidades, assim. E aí, depois de um tempo, eu decidi apagar tudo. Gente. Juro. Deletei todas as redes sociais. Talvez hoje eu fosse muito grande. Mas assim, na época… Mas acho que fez sentido pra mim, porque não era o que eu queria, sabe? Ser só a minha imagem. Eu queria ter o lance dos livros, dos textos. E aí, a gente deletou tudo. Aí eu deletei em 2011 e voltei em 2014. Ficou um bom tempo. Fiquei um bom tempo refletindo. Eu tinha guardado um dinheirinho. Olha! Isso é importante, né? E aí eu me mantive esse tempo. E aí foi quando eu comecei a falar, não, agora se eu for voltar pra internet, vai ser focado na escrita. Que aí foi da onde veio a inspiração do Garoto do Sonho, que foi meu primeiro livro. Eu tinha 19 e fui parar nos mais vendidos do Brasil, na Veja, barramos Harry Potter na época. Foi muito legal. Sim, imagina, que demais. Foi incrível, assim. Esse foi meio que o começo, assim. E que começo, hein? O começo online e depois o começo autor. Mas na época da parte que a gente voltou do autor, a gente já veio com essa consciência de vamos trabalhar o digital junto, só que dessa vez numa estratégia pra impulsionar os livros. Tá. Não tão focado só em mim, sabe? Tá bom. E quando você falou a gente, você tem uma equipe? Tenho. Hoje eu tenho 3 pessoas fixas comigo. E aí a gente tem pessoas que a gente contrata de acordo com o projeto, a gente terceiriza. A editora tem a equipe dela que trabalha nos meus livros. Diagramador, revisor, mas é tudo mais pro projeto. Quem trabalha fixo comigo são 3 pessoas hoje. Tá bom. Que bom. Ele não só empreende, como gera emprego. Isso. Exatamente. Digo, sim, né? Porque você falou que você empreende a sua imagem, poderia ser só você, mas não. Ela acaba empregando outras pessoas não, também. sozinho eu jamais conseguiria. Não dá conta, Não né? dá. Porque a gente acaba sendo híbrido, né? Quando conciliar a internet com a carreira literária é um desafio, mas a gente tem conseguido. E como foi a relação dos seus pais nesse momento, assim, de você… esse boom de falar, agora vai ser? Ou, sei lá, não colocaram muita fé? Meus pais sofreram muito, porque eles não entendiam nada. Primeiro que a internet, o que tá acontecendo? E eles ficavam nesse dilema, mas… Eu saí da casa dos meus pais logo depois, né? Então eu tinha 16 para 17, né? Novinho. E aí eles meio que… Eles entenderam que eu já tava trabalhando, que eu já tava me mantendo, eu já consegui… Já tava numa profissão, por mais que eles não reconhecessem, e nem o mundo, né, na época reconhecia muito a internet como um trabalho, né? Não mesmo. Deu a cara a tapa, vamos dizer assim, né? Sim, foi um risco. Nossa. E nesse ponto de empreender, de fazer isso, você teve algum, sei lá, um estudo onde você buscava isso? Ou foi tudo na raça mesmo? Olha, não tive… Por isso que eu falei, se você tá aqui hoje, me acompanha ou tá me conhecendo, eu tô aqui também pra aprender com a nossa pessoa aqui que é foda nisso. Porque… eu falei palavrão. Mas enfim, eu estou aqui hoje pra aprender com a nossa especialista Brasil Prev. Porque eu fiz… eu errei bastante também, sabe? Até de investir assim, de investir muito nos projetos, sabe? Centralizar muito, assim. Tanto que é uma coisa que se você tiver até alguma dica pra dar… Porque acho que os artistas fazem muito isso, né? Porque a gente vai muito pela emoção. Então, você tem um projeto, um livro, você fala, não, eu vou colocar todo o meu investimento nisso. E às vezes o retorno não é tão imediato, né? Então você acaba passando por uns perrengues com a sua empresa. E aí é legal também, se tiver alguma coisa. Cássia, já, por favor. Já. Pode me dar que eu tô aqui pra aprender. Eu tô me segurando aqui, né? Porque não, a história, pode falar, inspiradora. Por favor. E assim, né? Eu acho que até foi intuitivo, né, Eric? Mas você falou desse período de 2011 a 2014 que você deu uma pausa, né? Foi uma decisão arriscada,
mas também precisou de um planejamento mínimo. Você mesmo falou, Cássia, eu tinha um dinheirinho lá, né? Tinha. Pra conseguir se manter. Sim. E essas decisões também, que a gente também precisa. Foi o seu período sabático, ainda bem novinho. Eu tô chocada com a idade que você tomava as decisões. Mas eu preciso pouco de também… doideira. Intuição e doideira ali. Não façam isso, hein? Se você me segue, se inspira em mim, não faça. Ou então, se fizer, faz que nem ele. Guarda um dinheirinho pra conseguir passar por esse período sabático aí, né, Eric? Que é importante. E na época não tinha também uma consultora aqui, uma fada aqui falando, assim. Mas é importante, assim, né? Quando você falou de centralizar os seus investimentos num único projeto. E isso eu errei já muito lá no passado. Acho que muita gente que está acompanhando a gente hoje também já deve ter feito a mesma coisa, de colocar todos os ovos no mesmo cesto. E aí eu aposto tudo num único projeto ou num único investimento. E se der um problema naquilo, eu vou ficar na mão daquele projeto, né? E aí eu vou perder dinheiro. E aí, assim, a gente tem que ser realista também, né, Eric? A gente precisa do dinheiro pra também manter a gente pros projetos futuros. Exatamente, seus funcionários. Exato, você tem uma empresa. Então, se hoje, eu tenho certeza que se hoje eu tiver, você vai estourar com esse livro que eu ganhei. Você vai estourar com o quarto livro. Na hora que entrar muito dinheiro pro Eric, a sua cabeça já é diferente. Você vai separar uma partezinha para um investimento de mais médio prazo, mais longo prazo. Eu tenho certeza que eu tenho outra cabeça, mas foi errando, assim. Isso. Eu não tinha, tipo, essa consultoria que a gente tá tendo aqui agora. Que vocês estão tendo aqui, ó, junto comigo. E essas dicas valiosas. Porque na época, assim, eu era muito… Às vezes eu ainda tenho isso com algum projeto ou outro. E hoje em dia eu tenho uma cabeça mais organizada. Mas acho que é maturidade, vai vindo com erros também. Né? Não, e tem que errar, né, Eric? Quem nunca erra também, né, Bia? Não tem Posso dar um exemplo? Porque eu acho que isso é importante, né? Eu tenho um filho de 14 e uma filha de 20. E às vezes, na vontade, na ânsia, que mãe, eu vou fazer tudo isso. Olha, eu quero abrir uma… Acho que eu nunca falei isso pra ninguém em outro episódio. Mas a minha filha tem 20 anos hoje, falou, mãe, eu quero costurar. Que legal. Me ajuda a comprar a máquina, investir no… né? Porque eu quero desenhar bolsinha. Nanana. Eu falei, não, tudo bem. Você tem seu dinheirinho, mas você não precisa pegar todo o seu dinheirinho e colocar 100% na projeto, fábrica, né? E aí ela falou, mas por quê? Eu falei, porque se der errado, você vai ter de onde mexer e ter dinheirinho lá pra frente, né? E aí ela começou, tal. Que foi mãe, super né? legal. Que delícia uma mãe dessa, né? E aí, Eric, hoje ela fala, mãe, ainda bem que você não me deixou colocar todo, né? A Laura tá me vendo aí, todo privilégio, o dinheiro. Laura, você tem um privilégio. Porque hoje, se eu quiser, e ela tá fazendo biologia, tá em outra profissão, né? E tem que tentar mesmo. Eu falo que a gente tem que, vocês jovens têm que tentar e tem que errar pra aprender. Pra aprender. Mas se o Eric lá atrás, sabia? Só pra pegar o gancho, tivesse lá o boom do primeiro livro, colocado um pouquinho do dinheiro, eu falo da previdência, no investimento. Se eu pudesse apertar um botão do clique pra voltar. Hoje você teria muito dinheirinho guardado. Muito hoje, mais, com certeza, né? com certeza. Porque você começou muito cedo, né? Muito cedo, eu não tinha E o tempo cabeça. é seu favor pra guardar o dinheiro também, não é? Exatamente. Legal, muito bom. Mas é muito incrível isso que ela falou, porque assim… eu não pensava assim. Eu tava com uma cabeça… Eu focava muito no projeto em si. Hoje em dia eu tenho outra cabeça. Eu fui aprendendo assim com os erros. E se você é jovem, quer empreender e tá tendo a oportunidade de ouvir essa conversa, são dicas muito valiosas. Porque é isso, né? Não dá pra centralizar tudo numa coisa só. Sim. E a gente tá falando de investimento de um dinheiro que já tem. Agora, eu queria que você falasse pro pessoal como que você começou a colocar valor no seu trabalho. Como é que você chegava nas marcas? Ou quanto que você determina que custa o seu trabalho? Foi uma jornada, assim, porque quando a gente começou, não tinha tanta essa… o mercado, né, não estava tão desenhado. Eu acho que a internet, o digital, é um mercado muito recente. Ele tem menos de 20 anos, é um bebê, né? É a idade da sua filha. E é tipo é uma criança, assim. Então, é uma coisa que foi se estruturando com o tempo. E a gente começou… Quando eu saí do reality show, eu comecei a viajar bastante, né? Fechar bastante evento nas cidades. Então, eu comecei a receber um cachê, assim, dos próprios fãs mesmo. De, fazer presença em tal lugar, em tal estado. E a gente fez muitas turnês com os livros. E a gente depois começou a receber muita proposta de marca. De marcas muito grandes, que você vê no comercial de televisão. Aí você fala, meu Deus, essa marca quer trabalhar comigo. Uau. E aí eu não sabia como… eu fui aprendendo nessa conversa com as marcas a precificar, a entender, conversando com outras pessoas, com outros creators, vendo que vários creators cobravam errado também, falar, olha, isso que você tá fazendo não é legal, eu tenho que trocar muita figurinha. Eu acho que quando você tá num nicho, no meio, seja internet, qualquer lugar,
é legal você ter pessoas que fazem parte dessa bolha Sim. pra você estar ali entendendo e conectado, sabe? Antenado como o mercado tá. Porque às vezes o mercado tá muito bem, às vezes o mercado não tá. E a sua empresa tem que se adaptar ao momento. Sim. Então eu fui muito errando, assim, e aprendendo com o tempo a precificar e entendendo o valor da minha imagem, entendendo o valor de uma marca entrar na minha comunidade, que eu fui construindo desde novinho, né? Essa confiança que o meu fã tem. Aí eu anunciar um produto ali, entrar na minha narrativa é uma coisa importante, é especial. E aí foi uma coisa que eu fui aprendendo também com o tempo. Não era uma coisa que eu sabia desde o começo, não. Nossa, foi tudo na base da raça Tudo, mesmo, né? tudo, Que eu falo. sim. Você foi fazendo, errando, aprendendo e corrigindo. Que até que a gente fala bastante, né? Fala. Comece logo, erre logo pra poder Isso, recomeçar, né? É bom exato. que erre É pra bom. errar logo, E né? eu não tinha uma Cássia, né? Então, E não tinha a Cássia. Mas aqui no Foca sabe dos que às Sonhos nós vezes temos. Mãe não faz milagre, né? é verdade. A sua mãe e seu pai com certeza devem ter dado alguns conselhos pra você, né? Vai pra faculdade, deleta essa internet, sai desse quarto. Com quem você tá falando nessa câmera? Meus pais assim, como assim? Ele tava gravando um vídeo, agora ele vai pra televisão? Meus pais. Olha. Eu até cheguei a fazer um ano de cinema, porque eu amo audiovisual. Legal. Mas a internet acabou e os livros me levaram, assim. E Sim. foi um risco, né? Foi Sim. intuitivo e um pouco de doideira, assim. É. Igual tudo na vida, que Mas às tem vezes que ter precisa coragem. um pouquinho. Precisa. Precisa de coragem Precisa, também. muita. Tem que ter um pouquinho de risco. Precisa. Porque eu não sabia o que ia Precisa. acontecer com a internet, como que ia ser. E hoje em dia, tipo, é uma das minhas maiores fontes de renda. É a publicidade, é a minha Então. rede social, né? Então. E é uma coisa maravilhosa que eu jamais imaginei. Olha que coisa. É. Que bom. Que bom que você acreditou na sua intuição e foi. Que bom, seguiu. Eric do passado. Agradeço, Obrigado. Eric do passado. E aí você estava falando, né, que você fala com outros creators, até para ver como tá o mercado, para sentir como é que pode cobrar, o que não pode. Agora, vocês trocam também sobre planejamento financeiro? É uma conversa que rola entre os creators? Olha, não muito. Não Sendo muito. bem sincero, assim. Não, planejamento não. Até porque eu vejo muito que é uma coisa que as pessoas não estudam muito, né? Então. Eu pois vejo é. muitos creators na loucura. Aí eu tento trazer um pouco de sanidade. Às vezes eu também sou um pouco doida. Algum amigo fala, amigo, não faz tudo isso pra esse livro. Tenta tenta segurar um pouco, assim. Eu tento conversar, mas eu acho que é um assunto que falta, assim. É até necessário esse podcast, porque é importante a gente trazer essa educação financeira, falar sim. sobre esses assuntos. Porque Sim. quando você é jovem, eu acho que você se move muito pelo coração, né? Pelos seus sonhos. Você foca tanto no Você sonho foca tanto no que você esquece de estruturar o sonho. E hoje em dia, assim, eu tento conversar com os meus amigos. Tá. Só bom. que é um assunto, assim, que eu percebo que várias vezes meus amigos estão passando por perrengue, eu tô investindo tudo num projeto só. Aqui. E aí eu tento falar, vou até mandar o link. Se você tem um amigo aí que tá fazendo isso também, já manda o link desse podcast, porque é necessário falar sobre Sim. isso, né? Você deve saber, Muito porque você trabalha com importante. isso, né? Muito bom. É, Os jovens não olham tanto pra isso, mas eu tento conversar, falar. Muitos jovens não falam porque não imaginam que o tempo vai passar pra eles, né? Exato. Você já parou a pensar? Falei, não, eu tenho Eu achava 15, que o tempo não ia passar. tenho 20. É. Assim, e o tempo passa. E muito rápido, né? Muito rápido. E o Eric vai querer realizar os sonhos hoje daqui a 10, 20, 30 anos. É. Né? Acho que o jovem vive muito o momento, né? As redes sociais é tudo agora. Eu acho que eu Sim. só não tenho 100% essa cabeça por conta dos livros. Porque Ah. o mercado literário, ele é em outra velocidade da Com publicidade. certeza. Sim. Então, eu acho que eu sempre… O mercado literário, ele é mais um dinossauro, assim, sabe? É tudo muito planejado. A editora, pra lançar um livro é 2 anos antes. Tem um Sim. planejamento muito maior. E a internet é, tipo, tudo pra ontem. Pra Você já tá ontem. atrasado. né? Você já não tudo postou? real time. Você não Você tá postou aqui, mas você ainda. não subiu um stories e não sei o quê. Então, eu sempre acho que ser escritor me trouxe um pouco mais uma cabeça mais organizada. Um pouquinho, assim, tá? Você é? Eu já falar sobre isso. Ele é. Ele é. Ele fala que não é, mas é. A lua em virgem dá uma ajudada. Dá uma ajudada muito, Agora, até falando sobre você ser uma referência no mercado e até para as pessoas que te seguem, tem muita gente que se inspira em você. Eu queria saber que conselho você poderia dar para quem está iniciando essa jornada hoje? Responsa. Mas graças a Deus eu tenho essa fada aqui. Brasil Pref, pra nos ajudar, Cássia. Eu posso falar mais a parte criativa, assim. Que eu sinto que… Eu acho que o principal é você acreditar, sabe? Porque muito difícil. Quando você tem um sonho, ele é muito particular, né? E aí você trazer ele pro mundo real, da matéria, conectar com as pessoas, você tem que acreditar muito, que não vai ser fácil. Às vezes você vai falar, meu Deus, é impossível fazer isso. E várias vezes eu pensei isso.
e planejar. Se eu pudesse voltar atrás, aí eu ligava pro Eric lá de 14 anos, colocava na linha com você e daria algumas dicas, assim, de planejamento, de pensar no futuro. Porque é o que a gente falou um pouquinho antes da gente ser jovem, a gente querer viver tudo ao mesmo tempo. Mas pensar no futuro é importante, porque o seu sonho, ele é um sonho de 1 ano, é um sonho de 30 anos, de uma vida toda, né? Sim. Não sei, eu tô Que falando lindo, certo? é isso. É isso. Tem uma dica que você também daria pra galera que tá começando? Certeza, assim? com certeza. Porque assim, você tem a vontade, é a atitude, né? Se essa consciência vier aliada, Bia, a um planejamento financeiro consciente, de que você, sendo empreendedor, tem que também cuidar desse futuro, procurar um especialista, alguém que possa te ajudar nas questões financeiras, vai te dar esse colchão de segurança lá pro seu futuro, que é o Pensando nessa dinheiro. reserva, né? Essa reserva. Que às vezes futuro. até ajuda o seu Exato. sonho, mas longo prazo, Sim. né? Eu falei, né, da minha filha, né? Se você fosse meu filho, você nasceria já com um plano de previdência, por exemplo, né? Então, Queria. não, sua mãe e seu pai estão ouvindo, desculpa, né? Meu Deus do céu, não. Mas assim, Desculpa, é importante. mãe e pai, mas ela é bem sensata. É uma dica boa, valiosa. É Os filhos dela são importante. privilegiados. Eu nasci nesse meio, então assim, pra quem tá no meio de investimentos é mais fácil, vamos dizer, né? Então você guardar um pouquinho todo mês, quando você é novinho, você é muito novinho ainda. Você tem muito tempo pela frente para esse dinheiro crescer. E aí você, no empreendedorismo, pode ter mais segurança para se jogar nos projetos, mas vai ter uma partezinha lá do Eric que tá guardadinha e crescendo. Porque dinheiro é importante também, né, Eric? Muito. É Não, muito importante. Não existe sonho sem dinheiro, gente. Tipo assim, é uma coisa que eu pensava muito quando eu era jovem. Acho que isso acontece muito quando a gente é jovem. Sim. A gente tem… O sonho, ele é lindo na nossa imaginação. Mas precisa de estrutura, precisa de planejamento. Sim. Você precisa estudar, entender o mercado que você quer entrar. Seja literatura, internet, esporte. Qualquer coisa que você for fazer, você precisa entender aquele mercado e pensar como que você vai fazer para viabilizar. E sem investimento não acontece, Não né? acontece. Agora, Bia, assim, o Eric, ele tem uma característica, assim, incrível, tá? De admirar. Que você falou no meio da sua fala e da sua história, muito bonita. Além da coragem, claro, né? De tudo que você passou. Não sei se a Bia capturou assim o que ele falou, mas quando ele fala de ter paciência para passar por momentos em que talvez não sejam tão bons e entender que isso vai passar. Quando a gente fala, Bia, de investimentos também de maior e longo prazo, que vão te dar e podem te dar retornos melhores no longo prazo, essa paciência também é fundamental. Então você traz uma característica para um perfil que é de investir de longo prazo, que é fundamental para ter sucesso lá na frente também. Então, parabéns, Eric. Ah, obrigado. Gente, bom. eu recebi um elogio aqui da nossa especialista. Muito Obrigado. bom. É que talvez você não soubesse os nomes das coisas, as nomenclaturas e tal, mas você fazia isso até intuitivamente. Então, Sim, por isso, sim. observar os altos e baixos. Você está falando, e entender que vai ter hora do alto, que vai ter hora do baixo. Acho que isso pra tudo, né? Até porque a gente… Ninguém imaginou que havia uma pandemia. A gente nunca sabe o que vai acontecer. E ter esse respaldo ajuda muito, assim. Exato. Tipo, a pandemia foi um momento de crise na minha empresa. E eu não demiti nenhum funcionário, sabe? Olha que legal. Então, a gente passou por vários perrengues e tal. Mas eu tinha uma reserva que me ajudou. Sim. E é uma coisa importante. Essa dica valiosíssima, assim. E aí, falando até em mudanças inesperadas, queria saber se você acha que o marketing de influência é finito. Ou se ele ainda tem muito o que conquistar e que para que lado está indo? Se alguém estiver ouvindo agora, que esteja querendo começar, para que lado está indo? Pergunta boa. Olha, eu pensava muito isso no começo, porque meus pais falavam muito isso, minha família. Isso é uma coisa passageira. E eu vejo, assim, até sobre fama mesmo, né? Porque acho que se trabalhar com internet, com público, pra mim é um trabalho. Tipo, é uma coisa que não é finita, até porque a comunicação só expande. Sim. E é a mesma coisa que você fala, a televisão vai acabar, gente, não vai acabar. Jornalismo não vai acabar. Nada que envolve a comunicação e que não vai acabar. Eu acho que isso só tende a expandir e quem souber olhar pra isso e empreender em cima disso, consegue fazer coisas maravilhosas, incríveis, assim. Eu acho que é um mercado que ele ainda nem foi 100% explorado. É um diamante que ainda tá sendo lapidado e que é o começo, sabe? Sim. Tipo, é 20 anos de mercado, assim, até 10 anos atrás existiu o termo influenciador, então… Eu acho que é tudo muito novo, sabe? Sim. Tudo muito comecinho, assim, de tudo. E também, talvez o termo seja se adaptar às mudanças, Com sabe? certeza. Não, eu acho que esse mercado,
ou você se adapta, ou se eu tivesse continuado fazendo o que eu fazia no começo, você não se mantém. Você tem que estar sempre… Mas eu acho que isso é tudo pra tudo na vida, né? Tudo você tem que se reinventar, renovar. E é um mercado muito rápido, assim. Você tem o feedback muito rápido. Você faz uma coisa, o feedback já vem. Então, você tá sempre recebendo ali aquele retorno. Às vezes não é positivo. E aí, falando do Eric como empresa, quais são os seus próximos passos como empreendedor? Meus próximos passos como empreendedor… Então, a gente sempre seguiu uma estratégia online e offline muito bem conectada. E… é um momento bem… Eu vou até pedir várias dicas pra você depois, porque a gente tá numa transição com a minha empresa, né? Porque quando a minha imagem muda, isso reverbera na empresa, né? Então, tipo assim, a gente trabalha com marcas de tal universo que estão conectados no momento. E aí, quando a gente muda… Então, agora a gente tá indo pra um livro um pouco mais adulto, um livro mais maduro, mais biográfico, que é meu quarto livro. Eu quero explorar outros públicos, eu quero mudar a minha empresa, a minha imagem. Então, a gente tá num rebranding, assim. E é muito legal, porque a gente vai dando um passo e a gente vai vendo que as coisas vão se formando conforme essa nova fase. A gente não tá indo tão rápido. Tá. A gente tá tentando fazer, tipo, doses homeopáticas, assim, sabe? Então, esse livro aí já tem 1 ano. Aí, agora a gente tá vindo com outro que é outra pegada. E a gente vai transformando digitalmente a imagem e trabalhando ela, assim, pra esse novo projeto. Então… a gente tem um quarto livro para esse ano. E os livros conectam com a parte de influenciador, né? Então, o livro traz uma estética nova, um novo Eric, uma nova mensagem. Aí a gente adapta todo o conteúdo digital dentro desse storytelling para ficar conectado. Eu acho que por isso que dá bem certo, porque o livro que a gente lança, a gente conecta a minha imagem, a gente conecta os conteúdos, o Instagram, as redes sociais, para elas entrarem nesse universo e começar a construir. É todo um planejamento. A gente planeja bastante. Planejamento. Tem coisas que a gente tá planejando há 3 anos que vão começar a sair no final desse ano. Olha, aí. Então você tem sim tudo isso já. Tô falando? Tô falando? Tá sendo uma autoajuda. Eu falei? Tenho, acho que eu tenho. Percebi agora que tenho. Percebi, né? As coisas abriram meus olhos. Acho que eu não sou tão doido quanto eu acho. Não, Vou começar a guardar mais agora, dinheirinho mesmo agora, Sim. né, Eric? Isso aí, Isso aí. com certeza. Exatamente. Disciplina financeira. Disciplina, por gente. favor, sempre. Sim. Agora, Eric, vamos voltar daquela parte lá do começo que eu falei. Segura. Agora, pode soltar. Quero saber tudo. Não quero spoiler, não. Quero saber tudo. Sou jornalista, gosto de furo. Cadê informações do livro? Do livro? Do quarto. Eu não estava preparada para essa pergunta. A Yasmin tá aqui comigo. Assim, Não pode, a gente… ela tá Pode, não emocionada. pode, não pode. Um pouquinho. Cadê? Yasmin. Olha, o que a gente pode adiantar vai ser a primeira vez que a gente tá falando, assim. Eu acho que é um livro que… eu sinto que é o meu maior projeto. Eu sempre sinto que o meu próximo livro é o maior projeto. Isso é bom. Bom Isso demais. é Mas esse é ótimo. porque ele é o mais pessoal, sabe? Ele traz uma… Eu acho que ele é mais real, porque eu comecei a perceber que os outros livros eu me escondia na fantasia um pouco. Tipo assim, tá. os livros eles tinham uma questão meio pesada, aí eu trazia aquela questão e começava a criar um universo em cima. Tá. O próximo é o que a gente menos faz isso. Ele tem uma estética forte, ele é mais dark, assim, então se despeçam desse Eric aqui. Mas a gente tá trazendo um universo mais pessoal e questões mais íntimas, assim, pra poder ajudar a galera jovem que passa por coisas que eu tenho certeza que eu já passei também. Tá. Ele é mais vulnerável, sabe? Tá. Eu falo, tipo, mais das minhas vulnerabilidades. Eu falo das minhas relações mais pessoais. Até porque a gente sempre, como a gente tem uma imagem muito bem construída, as pessoas querem muito o Eric pessoal, às vezes, né? Sim. O que ele faz, como ele pensa, como ele reagiria nisso, como é ele nos relacionamentos dele, como é ele num romance. Então, eu peguei textos pessoais, que eu já venho escrevendo há uns 5 anos. E algum dia eu sabia que eu ia usar esses livros num projeto. E, de repente, começou a se formar, assim. Eu falei, nossa, acho que tá na hora da gente se abrir, assim, trazer esse universo. Isso é legal. A vulnerabilidade conecta. Exatamente. Se você pensar, você se mostra real, na verdade, como esse todo é o mais mundo. real, assim, de todos, que é mais o Eric de dentro, assim, falando abertamente. E é bem bacana. Não que não tenha fantasia, tem um pouquinho ali. Tem um outro universo vindo, assim, de seres que habitam na noite, assim. Mas ele é mais visual, porque nos textos mesmo são mais histórias reais minhas. Tá. Ai, que A bacana. gente muda os nomes pra não dar processo. Isso é importante, né? Por favor. Exatamente, sim. Tá Exatamente. bom, eu achei que a gente conseguiu uma boa informação aqui. Boa. O nome a gente consegue? Não. Não posso. Não!
lá, O nome, tem nem a galera da tudo. minha equipe sabe o nome ainda. O nome a gente não conseguiu, mas tudo bem, a gente segura a ansiedade. Mas a gente vai ganhar o livro, Bia. A gente vai ganhar o livro, tá tudo Vai ótimo, ganhar o tá livro. tudo certo. Mas aí, aproveitando tudo isso que ele falou, até para você falar de experiências do mercado financeiro, que alguém Exato. possa tirar também, pra gente amarrar tudo isso que foi falado aqui hoje. Nossa, tem muito aprendizado, né? E assim, a história do Eric conecta com muitas histórias de muitos jovens que a gente vê e que querem empreender, né? E assim, olhando e vendo os próximos passos do que ele vai agora tomar daqui pra frente, eu tenho certeza que esse livro vai ser um sucesso. Ai, espero de coração. Já é. Primeiro ponto, né? E dica, né, Eric? É na hora que entrar muito dinheiro desse livro, que vai entrar muito dinheiro, reinvista parte desse dinheiro num outro investimento, pensando no seu futuro. Brasil Como uma Prévio, ó. previdência, por exemplo. Importantíssimo, né? E essa consciência você tem agora, Tenho, né? com certeza. Você falando desse planejamento, né, Bia? De estar mais consciente, centrado nas decisões. Show de bola, né? Então, primeira dica fica nessa questão de reinvestir, porque você vai vender muito. Ai, muito. adorei. E essa Sim. conversa também vai me ajudar bastante. Muito, Sim, muito, que muito. bom. E aí, falando em reinvestir e em gordura financeira também, né? Porque, como você falou, tem momentos que entram muito dinheiro, né? Momentos que às vezes não entra tanto quanto você imaginava. Pensa nesse planejamento de toda a gordura de dinheiro, de investimento que vier a sobrar na sua conta, faça o planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, procure lá, não só previdência para longo prazo, mas um fundo de investimento mais conservador, né? Um fundo com ações, né? Alguma coisa que possa te dar uma liquidez imediata. Não centralizado, né? Não centralizado, tá? Então, pense também, né, com essa visão um pouco mais ampla que você tem nos negócios e do empreendedorismo que você vai continuar fazendo, porque tá na sua veia isso, também para suas finanças, né? Com certeza. E aí, uma última, Bia. Ele é o nosso escritor, lê tanto, né? E aí você também que acompanha o Eric, eu tenho certeza que gosta de ler muito também. Por que não começar a colocar um pouco de literatura, né? De investimentos no dia a dia. Educação que legal. financeira é Importante, importantíssimo, né? não é? É, Então, super. você que segue o Eric e tá ouvindo Enquanto isso eu não agora… lançar livro, você vai procurar aí, ó. Livro de educação financeira. Eu também. Procura aí. É isso Ou perfis, mesmo. tem muita gente que fala que são às vezes conceitos básicos, mas que fazem a diferença. Com Disciplina certeza, financeira. Com certeza. Se eu Sim. começar a não… Eu, jovem, né? Hoje eu sou a mãe de 2 jovens e um adolescente e uma jovem. Não precisa ir todo final de semana nas baladas, né? Não, Todo rolê final de gasta. semana, né? No Rolê cinema. gasta. Todo final de semana na lanchonete que você mais gosta. Às vezes, Não. guarda um final de semana pra guardar pro seu Exatamente. futuro. Exatamente. Certo? É importante que dica, isso. né? Que Pensa mulher. um pouquinho. Que mulher, É. exatamente. Que mulher… Que cara ótimos, incrível! É. Que convidados maravilhosos. Não é isso, pensar um pouquinho mais à frente. E aí, pra gente finalizar, eu quero saber, na verdade, a gente fala muito de sonhos aqui, obviamente. Eu quero saber qual é o próximo sonho, assim, o mais perto do Eric, pessoa física. Pessoa física. Não uma pessoa jurídica. Meu, acontece uma coisa muito louca, né? Quando a gente trabalha muito empreendendo, a gente acaba esquecendo um pouco da pessoa física. né? Exato. verdade. E meu sonho pessoa física… Eu acho que eu já fui pra Disney Paris, né? E a Disney da Califórnia, porque eu sou muito fã do Walt Disney. Aí eu queria ir nas Antigonas, que é da Califórnia, foi aquele Incrível. caminhou É. e tudo. E eu tô louco pra ir pra Orlando. Tá. Aí eu tô me prometendo que talvez pós-lançamento de livro, assim. Eu nunca fui, né, pra Orlando. A Olha. maior de todas. E Sim. tenho muita vontade de Você conhecer. Vai? Vocês vão descobrir em breve. Comprei meu livro novo, gente. Pra ajudar a realizar o Fazendo seu a sonho. publi aqui. É. Muito bom. Ai, muito bom, Eric. Ah, eu adorei. Muito obrigada. A Eu gente que adorei. adorou. E essa foquinha também. muito É, e a fofa. gente Muito adorou o livro. seu livro, mas obrigada mesmo pela sua participação. Obrigado a vocês, eu amei, gente, estar aqui com vocês. Que É. papo delícia e Foi. que necessário, né? Sim. Eu espero que você que esteja vendo em casa aproveite bem essas dicas. E acho que aqui foi a pontinha do iceberg, né? Isso. Tipo, pesquisa, procura, entende Exato. sobre o Brasil Prev. Pra construir seu sonho, você precisa, né? Exato. De estrutura. E Precisa. essa conversa é uma abertura de caminho, Precisa. assim, de uma jornada pra vida É. toda, né? É isso Show, é mesmo. isso aí. Obrigada, Cássia. também, Obrigado né? você. Bia, obrigado, Eric. Você é incrível. Vocês são Inspiradora. A incríveis. Bia, eu sou fã já, de carteirinha também, ó. Maravilhosas. Hoje tá maravilhoso Tá. esse episódio, gente. A gente ganha presente, ganha elogio. Deixa Olha seu que like, maravilha. né? É. Like. Ah, obrigado. Por favor, já faça comentário. então. Ó, deixa o like aí, clica nesse like, Ih, comenta se legal. assistiu até o final.
E chuta aí o nome do livro, alguma coisa. Ah, né? boa, Legal, pra gente ver boa, depois. boa. Gostei, É. gostei. Obrigada, gente. Obrigado a Pô, vocês. obrigada também a todo mundo que está assistindo. Eu acho que esse papo realmente vai abrir muito a cabeça da geração Z sobre a importância da educação financeira e do conhecimento para quem quer empreender. Isso é muito importante. E além de todo o conteúdo que a gente trouxe aqui, nesse QR Code e no link da descrição do episódio, tem o site da Brasilprev, no qual você pode colocar as informações e receber uma consultoria personalizada de um especialista parceiro da Brasilprev para te ajudar a decidir qual o melhor plano para você nesse momento, tá bom? Então, espero que todo mundo clique, aponte o celular, comente aqui, deixe o like e a gente se vê depois. Beijo, tchau, tchau!